Olá, caros amigos, estamos aqui no canal biovox.online, tá? Hoje nós vamos falar sobre vírus, tá? Mas antes de nós conversarmos, eu gostaria de lembrar vocês, tá? Que vocês façam uma divulgação desse canal para que ele possa aumentar, né, a quantidade de pessoas que está curtindo aí, está divulgando, compartilhando, né, esses vídeos que estão sendo feitos e todo esse trabalho, né, que está sendo elaborado, que é mais uma ferramenta para que vocês possam utilizar em termos de vestibular, de Enem e tudo mais, tá certo? Então não esqueçam de compartilhar isso aí, legal? Pois bem, gente, então é o seguinte, hoje nós vamos falar a respeito dos vírus, mas eu pretendo desmembrar essa parte de vírus em duas partes. Na verdade, essa primeira de hoje, nós vamos falar a respeito de características da estrutura, tá? Vamos falar da classificação e também nós vamos falar da maneira com que ele entra no interior da célula que ele está parasitando e também como é que acontece todo o processo ali de reprodução, certo? Ok? Num segundo momento, aí nós vamos abranger exatamente as viroses, tá? Então, as doenças causadas pelos vírus, né? Aquelas que são mais comuns, tá? Aquelas que estão sendo mais comentadas, né? No momento em que podem ser foco de uma questão de vestibular, certo? De Enem, né? Legal, como por exemplo, claro, a situação que nós passamos aí de pandemia relativa ao Covid, né, de Covid-19, tá certo? Então, tem o Covid-19, nós temos o HIV, em relação ao HIV, muita coisa a gente vai ter que falar, porque ao longo desse tempo, né, da descoberta, né, do vírus e tudo mais, então vieram os medicamentos, né, que evoluíram bastante, tá? Do coquetel, que era uma grande quantidade de drogas e que causavam um efeito que causava problemas para os seus usuários, né? Que hoje estão bem mais a menos, né? E que hoje é utilizado para um tratamento que faz com que a pessoa tenha praticamente uma vida normal. Então a gente vai abranger essas situações aí, tá? Falar sobre SARS, falar sobre hepatite, falar sobre HPV, né? As vacinas que estão sendo desenvolvidas com relação às doenças virais, tá? Herpes labial, herpes, tá? Genital, enfim. Então a gente vai falar a respeito dessas doenças aí, legal? Então, tá? Só lembrando, o momento de hoje vai ser relativo à parte de características, estrutura, classificação e como vai ser o processo de reprodução. E no segundo momento, tá, as doenças, né, as viroses, ok? Muito bem, então em relação às características dos vírus, então vamos começar dizendo que eles são organismos microscópicos, acelulares, quer dizer, não tem organização celular, por isso eles não formam nenhum reino, legal? Estão fora dessa classificação, tá legal? São específicos em relação aos organismos que eles parasitam e, mais precisamente, eles são específicos em relação a um tecido, a uma célula, tá legal? Ao vegetal ou a um organismo animal, tá? E aí, portanto, tá essa característica, né, da especificidade, ok? Bom, eles não são capazes de se reproduzir sozinhos, então eles têm que estar dentro de uma célula, utilizar todo aquele complexo metabólico da célula para que ele possa se reproduzir. Então significa dizer que ele tem que estar dentro, parasitando a célula, por isso o termo, parasitas intracelulares obrigatórios, legal? Então veja lá, eles são microscópicos, eles são celulares, não têm reinos, são específicos, tá? E parasitas intracelulares obrigatórios, ok? Já em relação, por exemplo, à estrutura, nós temos a parte externa, que é uma parte de proteção, que a gente chama de capsídio, que é constituído, então, por unidades proteicas, que nós chamamos de capsômeros, tá? Existe no meio interno um ácido nucleico, que DNA, pode ser um DNA ou um RNA, adenovírus ou retrovírus, ok?
e que também possui algumas enzimas que podem participar no processo de entrada do vírus e também no processo de reprodução. Legal? Agora, essa estrutura, ela ainda pode ter mais um diferencial, mais uma estrutura, tá, que envolve esse capsídeo, que a gente chama então de envelope. Na verdade, o envelope, ele não é produzido pelo vírus, né? Tá legal? Ele é uma estrutura que é, entre aspas, retirado, tá, daquela célula que ele está parasitando. Então, o vírus, ao sair da célula que ele está parasitando, ele tira um pedaço dessa membrana plasmática que envolve o vírus. E aí, portanto, é chamado de envelope. Esse envelope, vale a pena a gente ressaltar o seguinte: serve como proteção, mas principalmente para facilitar a entrada desse vírus em uma outra célula. Mas como isso acontece? Tá? Veja que uma membrana plasmática, ela pode se encaixar a outra membrana plasmática que seja do mesmo tipo, tá? De mesmo tecido, mesma célula e tal. Então, na verdade, os vírus, eles conseguiram essa adaptação que facilitou a contaminação de outras células, tá? Já que essa célula que está recebendo o vírus como envelope, tá, não identifica esse vírus como sendo um antígeno, um corpo estranho, e sim como uma célula igual, tá, que está se aproximando e vai encaixar com ela. Portanto, ele não impede essa entrada, e, portanto, facilita a contaminação. Essa é a finalidade do envelope. Tá certo? Legal? Pois bem, então aí nós já vimos as características, a estrutura, tá? E agora vamos falar um pouquinho aí de como é que ocorre, tá, o processo de entrada de alguns vírus no interior da célula. Então, um deles é, por exemplo, do bacteriófago, né, que é um vírus que parasita bactérias. Então, ele acopla na parede celular dessa bactéria e algumas enzimas vão romper essa parede celular, facilitando a entrada apenas do material genético, tá? O DNA. Ele entra, o DNA, a partir daí ele vai para o núcleo, tá? Começa a produção dos RNAs, tá certo? Vão constituir as novas proteínas, porque vão ser lidas pelos ribossomos, ok? E aí, portanto, são constituídos novos vírus que saem da célula matando aquela bactéria. Legal? Com relação a outros tipos de vírus, como o caso da gripe, esses vírus, eles entram no interior da célula, tá? Sendo então absorvidos pela membrana. E aí, quando eles são absorvidos pela membrana, tá? Ele entra e dentro, o vírus totalmente dentro, tá? É que ele dissolve, vamos dizer assim, o capsídeo, liberando então o material genético que vai, portanto, passar por esses processos. Ligação com o DNA, tá, da célula, depois a produção dos RNAs mensageiros, o processo de replicação, a formação de novas moléculas de DNA, enfim. Tá? E aí a constituição desses vírus que saem, tá, ocasionando a morte da célula. Tá legal? Muito bem. Agora, existe um caso especial, que é o caso exatamente do retrovírus, é o caso do HIV, tá? Que nesse caso ele possui um envelope que vai facilitar a entrada, tá, do vírus em relação à célula que vai ser parasitada. O vírus entra, ele dissolve o capsídeo e a partir daí então ele vai utilizar as enzimas que ele tem para ajudar no processo de reprodução. Então assim, primeiro passo, o RNA viral, ele tem que constituir um DNA. Então vamos lembrar um pouquinho a parte de citologia. O normal é o DNA formar o RNA, é um processo de transcrição. Nesse caso específico, está acontecendo o contrário. O RNA viral vai formar o DNA viral. Então uma transcrição ao contrário. Essa transcrição ao contrário, ela é logicamente facilitada por uma enzima que veio no vírus, que a gente chama então de transcriptase reversa, fundamental para o processo de reprodução desse tipo de vírus, tá legal? Então, a transcriptase faz a transcrição ao contrário. O RNA viral forma uma molécula de DNA viral simples, que depois se duplica,
entra no interior do núcleo, se junta ao DNA da célula, né, ao DNA dentro do núcleo, através de uma outra enzima que a gente chama de integrase, e que a partir daí, então, ela pode passar um certo período sem atividade, depois entra em atividade, vai constituir RNAs mensageiros. Esses RNAs, eles vão para o citoplasma, vão ser lidos pelo ribossomo, vão ser constituídos novos RNAs virais, vão ser constituídos novos RNAs mensageiros que serão lidos e vão ser produzidos as proteínas dos novos capsídeos. Esses vírus vão ser montados e a partir daí, com a saída dos vírus, vai acontecer então a retirada de pedaços da membrana para a formação dos novos envelopes que vão ajudar esses vírus a parasitar outras células. Tá legal? Uma coisa interessante que a gente precisa lembrar aí é o seguinte: quando ocorre a entrada do material genético, DNA viral, duplicado, dentro do núcleo, que ele se junta ao DNA do núcleo, DNA da célula, ele pode permanecer durante um certo período, tá? Sem atividade. Isso é o que a gente chama de janela imunológica. Então, quer dizer, uma pessoa que tem um HIV, ele pode contaminar outras pessoas sem saber que está contaminado, certo? Legal? E aí, depois de um certo tempo, né, alguns meses ou alguns anos, esse vírus ele entra em atividade, vai se reproduzir, vai ocasionar uma diminuição das suas defesas, fazendo com que a pessoa, então, fique exposta a doenças oportunistas, que vai gerar uma situação que a gente chama de AIDS, ou SIDA, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá legal? E que, portanto, uma pessoa ela não morre de HIV. O HIV ela diminui as defesas. E que, com as defesas em baixa, então, isso faz com que a pessoa fique exposta a doenças oportunistas e a partir daí então ocorre a morte. Pode ser uma tuberculose, pode ser um HPV, pode ser uma herpes, enfim, tá? Então outras doenças que vão levar a pessoa a óbito, tá legal? Mas aí depois a gente vai falar melhor sobre isso, né? Que hoje em dia já está mais difícil devido exatamente às medicações que são utilizadas, tá certo? Muito bem. Então nós temos essas três maneiras, tá legal? Faz com que o vírus ele possa entrar. Ele pode lançar somente o material genético, ele pode ser englobado, legal? Ele pode fundir, tá, com a membrana plasmática, como é o caso do HIV, para acontecer então o processo de contaminação, certo? E no caso do HIV, aí você tem as enzimas que participam do processo, né? Principalmente a transcriptase reversa, que dá início ao processo, tá legal? Então faz a transcrição ao contrário, formando o DNA para que ele possa, depois de duplicado, acoplar em relação ao DNA celular para dar todo início ao processo, ok? Então vamos rapidamente fazer aqui um lembrete do que nós falamos, tá, nessa aula de hoje, tá? Características, tá? Então vamos ver quais são aqui rapidamente as principais. Parasitas intracelulares obrigatórios, pode ter ou não um envelope, legal? Tem um ácido nucleico que é o RNA ou o DNA, tá certo? Ok? Não tem metabolismo próprio e são acelulares. Ok. Em relação à estrutura, aí pode ter o envelope ou não, que facilita a contaminação, tá legal? De novas células. Capsídeo com os capsômeros, tá? Você vai ter um ácido nucleico e algumas enzimas que ajudam no processo. Ok. E as maneiras de entrada no interior da célula, quais são? A injeção, tá, do material genético, a fusão com a membrana plasmática, tá legal? Ou o englobamento, tá, do vírus pela célula, ok? Pronto, então são três maneiras, tá? Ok. Então, gente, hoje nós paramos por aqui, tá, com essa parte das características e curiosidades, lembrando a parte de entrada e tudo, estrutura do vírus, e numa outra oportunidade, então, nós vamos falar sobre as doenças, tá certo? Pois bem, então, eu peço a vocês, tá, que divulguem, tá, esse canal, para que a gente possa ter mais e mais pessoas,
acessando, né, o Biovox, tá legal? Vamos vestir essa camisa aí, ajude essa divulgação que é importante, tá? Vamos fazer com que essa ferramenta, esse canal, ele fique bastante conhecido, tá joia? Tá? Então, eu agradeço bastante e ficamos por aqui, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima, ok? Tchau, gente!